Então até aqui eu pude apresentar para vocês o percurso da pombinha desde o momento anterior ao encontro com a Leone, até depois posteriormente, o sonho, os efeitos no corpo e os efeitos psíquicos também, porque passa a olhar de uma outra forma, né? Passa a ver o que não via antes. Há uma mudança fantasmática. Se a gente puder, se a gente entender o fantasma como a lente que cada sujeito olha a realidade. Então há um deslocamento aí dessa lente, ela passa a ver o que não via antes. Qual foi o percurso da pombinha do ponto de vista inconsciente? Então, começando pela identificação. Dentre as possibilidades de identificação que ela tinha à disposição, principalmente as de mulheres, as mulheres para se identificar, claramente a pombinha ela faz uma escolha pela Leone, né? Ela se identifica com a Leone e já apontamos isso no começo, ela está identificada inconscientemente com o pai dela e a gente vê que ela assume essa posição na prática quando passa a prover a casa dela, onde a mãe dela mora. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que há uma reviravolta no caminho trilhado pela pulsão dela. Pulsão é um conceito importante de eu falar um pouco mais aqui, porque pulsão é diferente do instinto, né? Se a gente pressupõe que o instinto seja algo natural, a pulsão ela é o instinto atravessado pela linguagem, né? E aí a gente tem diversas pulsões. No caso da pombinha, a pulsão que mais aparece é a pulsão oral. Então a gente é um exemplo, o caso dela, dos caminhos trilhados pela pulsão oral. Vamos lá dar conta disso então. Se no começo ela tem medo de derramar o sangue para pagar a dívida, será que a gente não pode interpretar isto como um medo de ter o seu sangue sugado? A fantasia de ser sugada até a morte? É uma possibilidade. E é com essa possibilidade que eu estou apostando aqui com vocês. Qual é a reviravolta? E isso está escrito no texto, né, no livro. A partir do momento em que Pombinha se torna prostituta, há uma passagem em que descreve, o Aloysio de Azevedo descreve, que a Pombinha ela suga o dinheiro desses homens. Na verdade, dinheiro produzido pelo sangue dos escravos desses homens, ricos do interior que vinham ao Rio de Janeiro para gastar o dinheiro na capital. Então, ela passa de uma posição passiva, né, em relação a... E tudo isso do ponto de vista da fantasia, né, ela passa então de uma posição passiva para uma posição ativa. Se antes a fantasia era de ser sugada, talvez como seu pai tenha sido sugado pelos credores antes de morrer, agora ela assume uma outra posição. Ela suga o dinheiro dos homens. Mas a pulsão, e é isso que é o importante, a pulsão é a mesma. A pulsão é a oral, o ato da sucção, que remonta para qualquer um, não só para a pombinha, a relação primordial com a mãe, com o seio materno. E aí é pertinente dizer que, por mais que hajam reviravoltas na vida e da pombinha e nos caminhos trilhados pela pulsão oral nela, a situação, com essas alterações, ela se restabelece. Qual situação? A relação dual entre mãe e filha se restabelece porque Dona Isabel passa a morar com Pombinha e cada vez que ela recebe um cliente, ela se finge de criada, de dama de companhia. Mas a situação inicial do livro, ela se mantém.
E aí é importante apontar esse aspecto, digamos assim, conservador da pulsão. Por mais que tenha havido uma série de transformações, a pulsão ela continua sendo a mesma, mas sendo usada de uma maneira diferente. Bom, para encerrarmos, há ainda algo mais a ser dito. Há uma outra personagem que é uma herdeira de Pombinha na obra do Aloysio de Azevedo, que é a Senhorinha. Ela é filha de Piedade e Jerônimo, né? Muito rapidamente o Jerônimo ele se abrasileira, acaba se apaixonando pela Rita Baiana, deixa a Piedade, vai embora. A Piedade não consegue se recuperar desta separação, se torna uma alcoólatra. E a Senhorinha, e aí numa situação muito parecida com a Dona Isabel, no sentido de que ela pagava também a educação da Senhorinha, assim como a Dona Isabel pagava a educação da Pombinha, mas com muito sacrifício. São histórias diferentes, mas configurações parecidas. A de Senhorinha e a de Pombinha, né? A configuração familiar. O que acontece? O que acontece é que a situação se repete, né? A Pombinha ela passa a visitar o Curtiço e ser admirada como um dia Leone foi admirada, e ainda é, porque continua também, mas ela também assume esse lugar e aí percebem como a identificação funciona. Ela está num lugar onde Leone estava e está, um dia esteve para ela. Hoje ela está nesse lugar, então ela vai até o Curtiço, visita o Curtiço diversas vezes e já tem um interesse especial por Senhorinha, da mesma maneira que Leone tinha por ela. E aqui eu vou ler um trecho do livro para vocês verem como isso estava claro para o autor, né? Como a repetição inconsciente, como aquilo que não é elaborado conscientemente em palavras, tende a se repetir em ato. Eu vou ler. Pombinha abria muito a bolsa, principalmente com a mulher de Jerônimo, a cuja filha, sua protegida predileta, votava agora, por sua vez, uma simpatia toda especial, idêntica à que no outro tempo inspirara ela própria a Leone. A cadeia continuava e continuaria interminavelmente. O Curtiço estava preparando uma nova prostituta naquela pobre menina desamparada que se fazia mulher ao lado de uma infeliz mãe ébria. A importância de falar sobre isso, a importância de tocar nesse ponto, para eu dizer qual é a função da análise. E a função da análise é apontar para o sujeito as repetições inconscientes, aquilo que ele repete em ato sem se dar conta. Então, retomando aí o que a gente já falou um pouco sobre a Pombinha, como a violência que ela sofreu foi traumática e ela não pôde elaborar com palavras, apesar de ter tido sonho, o que acontece? Ela se identifica com Leone, ela sai de uma fantasia de passividade, onde seria sugada, para uma atividade onde suga. Essa atividade implica em ocupar um lugar similar ao da Leone e reproduzir com a Senhorinha o que sofreu passivamente com Leone. Reproduzir então ativamente com Senhorinha o que sofreu passivamente com Leone. Esta é uma maneira inconsciente de elaborar o que sofreu, não é uma maneira muitas vezes boa, né? E aí a importância da análise, por quê? Em análise você vai falando e vai colocando em palavras, é uma experiência de linguagem, de você falar o que aconteceu com você e a partir daí você começar a se dar conta do que está acontecendo, do que você está repetindo. Se você não coloca isso em palavras, o risco é de você repetir em ato aquilo que você não colocou em palavras, e numa situação como essa você pode acabar, né, como é o caso da Pombinha, se tornando uma pedófila em potencial, afinal de contas a Senhorinha ainda não é uma adulta. Então isso tem consequências para a Pombinha e para qualquer um que na vida adulta repete situações, repete em ato, sem se dar conta do que está repetindo, as consequências são consequências de adulto. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esta é a primeira vez que eu estou fazendo
um vídeo ligando a psicanálise a algum tema, tentando transmitir a psicanálise, querendo transmitir a psicanálise e aproveitando aí o material da nossa cultura. Espero que vocês tenham curtido e até uma próxima.